No meu vídeo anterior, eu expliquei o que é franquia, o que não é franquia e dei algumas dicas jurídicas que são muito bons para quem está iniciando uma franquia, tais como o que é a circular de oferta de franquia, a COF, o prazo que você tem que recebê-la antes de assinar o contrato, o que pode acontecer se você não receber a circular antes de assinar o contrato, como que o contrato de franquia ele é renovado, se é automático ou não, se paga alguma coisa, se não paga, o que deve vir na circular, enfim, expliquei as dicas iniciais para quem está pretendendo investir numa franquia. Já este vídeo aqui tem como objetivo explicar quais as taxas que o franqueado vai pagar ao franqueador caso ele feche o negócio de franquia. Eu não estou falando de tributo, não estou falando de imposto. Este vídeo não vai abordar ISS, ICMS e nenhum outro tipo de tributo. Vai abordar o relacionamento entre franqueado e franqueadora. O que você vai pagar por se tornar um franqueado de uma determinada franqueadora. É o contrato de franquia que vai definir o que você vai pagar e o que você não vai pagar. Lá no início, antes de assinar o contrato, você vai ler a circular de oferta de franquia e lá vai vir delimitando o que você tem que pagar e o que você não tem que pagar. Quando você assinar o contrato, você vai revisar essa parte dessa norma, dizendo o que você vai pagar e o que você não vai pagar. Ou seja, não existe uma regra universal para todas as franqueadoras, para todas as franquias. O que existe é o contrato que você assinou com a franqueadora. Lá vai dizer o que você paga e o que você não paga. O que eu vou trazer aqui são as 5 principais taxas que geralmente as franquias pagam aos seus franqueadores. Então vamos começar. Taxa inicial de franquia, TIF. A taxa inicial de franquia é o valor que o franqueador paga, o franqueado paga ao franqueador para iniciar o negócio. Você verificou, estudou aquela franquia, decidiu investir nela, verificou, viu o meu vídeo anterior dando as dicas iniciais ali, já está por dentro e decidiu então fechar negócio e adquirir uma unidade de franquia daquela marca. Você vai ter que pagar inicialmente a taxa inicial de franquia, é um valor inicial para que a franqueadora possa treinar você, explicar como que funciona o negócio, determinar como que vai ficar a sua loja ou a unidade, vai te dar os manuais, vai liberar os acessos para o sistema ou vai contratar parte do sistema que você usa, cada negócio é de uma forma. Então a taxa inicial de franquia é para isso, para deixar você pronto para exercer aquele negócio. Você chega zerado, somente sabendo que existe aquela franquia e ao final desse treinamento, ao final dessa preparação, você sai dali pronto para pegar a tua loja, pegar o teu negócio e começar a trabalhar com ele. Graças ao quê? Ao treinamento inicial que a franqueadora te deu como contraprestação pelo valor inicial que você pagou, que é a taxa inicial de franquia. O próximo valor que comumente as franqueadoras cobram dos seus franqueados é os royalties, é um valor mensal. Enquanto que na taxa inicial, lá no início do negócio, o royalty é todo mês que você vai ter que pagar. Geralmente é um valor percentual que varia entre 5% a 8% em cima do rendimento bruto da sua franquia. As franqueadoras menores, geralmente aquela reloginha mais para bairro, assim, costumam cobrar um valor fixo, ao invés de um percentual em cima do bruto, um valor fixo, R$200 por mês, R$300 por mês, R$500 por mês, fixo, independentemente do que você vendeu ou não. Mas existe também essa forma, que é muito usada pelas franqueadoras maiores, de um percentual em cima do seu rendimento bruto mensal. Esse valor é contraprestação para você usar a logo, usar a marca da franqueadora, usar os sistemas dela, receber constante monitoramento, receber dicas por parte da franqueadora e tudo mais. É um valor mensal, são os royalties. Existe também a taxa de renovação de franquia, quando o seu contrato acaba. Lembrando, se você viu no vídeo anterior, você viu que os contratos, em regra, não são infinitos. Eles têm prazo, que geralmente as franquias do mercado usam de 5 anos. Acabou os 5 anos, você tem que ir lá renovar o contrato com a franqueadora. E ela vai decidir se ela quer renovar ou não com você. E aí, geralmente, tem a taxa de renovação de franquia. Então, você já sabe que tem uma taxa inicial, uma taxa mensal e uma taxa para renovar. A quarta taxa que eu vou falar aqui é a taxa de sublocação. Essa não é tão comum assim não.
Quando você vai abrir a sua empresa, o seu negócio, você escolhe o local, escolhe o imóvel. Olha, eu vou alugar esse imóvel aqui, se for uma loja, para exercer a minha atividade aqui. Vou me tornar um franqueado da franqueadora XYZ e vou trabalhar neste local. Então, você, que é um empresário individual, um empresário separado da franqueadora, eu explico isso no vídeo anterior, a franqueadora é uma empresa, você é outra empresa. Então, você, com seu CNPJ, celebra um contrato de aluguel com o proprietário daquele imóvel. Nesse caso, não há taxa de sublocação, porque você está locando direto com o proprietário. Porém, há situações em que, ao decidir adquirir a franquia, o franqueador já te dá o ponto, já te dá o endereço onde você vai atuar. Nesse caso, foi o franqueador que celebrou o contrato de aluguel com o proprietário. Então você não vai pagar o aluguel para o proprietário, você vai pagar o aluguel para a franqueadora. E ela sim vai pagar lá o proprietário do imóvel. Inclusive a franqueadora pode cobrar de você um valor mensal maior do que o valor que ela paga de aluguel. Tá ok? A lei de franquias permite isso. Então, se foi você que fez o contrato de aluguel, não há taxa de sublocação. Se foi a franqueadora e ela só te deu o ponto, aí sim, provavelmente você vai ter que pagar a taxa de sublocação. E certamente também é mensal. Por fim, temos aí a taxa de fundo de propaganda. Taxa de telemarketing, taxa de marketing, taxa de propaganda, taxa de divulgação. Cada um tem um nome específico. O mais comum é fundo de propaganda. Essa aqui já é um pouco mais diferente. Varia de 2 a 4, 2 a 5% em cima da arrecadação bruta da sua franquia. Este valor é destinado à franqueadora para ela fazer propaganda, ela contratar propagandas para toda a rede. Pode ser propaganda na televisão, pode ser um caminhão que passa lá no seu bairro berrando, pode ser uma empresa especialista por fazer marketing digital na internet, no Facebook, Instagram, etc. É um valor que pode ser mensal, como pode não ser, pode ser a cada 6 meses. Quem que diz isso? O contrato de franquia. Por isso é imprescindível você ler para você saber no que você está se metendo. Então nós vimos aqui 5 taxas, que é o mais comum de se ver no sistema de franquia. Podem ter mais? Pode. O franqueador pode estipular outras taxas. Pode ter menos? Pode. O contrato pode vir prevendo apenas 3, 4 dessas taxas aí. Isso aí vai ficar no seu contrato. É objeto de deliberação entre você e a franqueadora. Em regra, em padrão, são essas 5 aí. Agora, um ponto interessante é o seguinte. As 4 primeiras que eu falei, taxa inicial de franquia, royalty, taxa de renovação e sublocação, geralmente não, é certo, tem tributação. Tá? Por quê? Porque elas têm natureza de contraprestação. Você paga um valor para a franqueadora, em contraprestação, ela te dá um serviço, que é considerado serviço. Seja para te treinar, para iniciar a franquia, seja para você usar o sistema dela, a logo dela, o know-how dela mensalmente, seja para renovar, seja para você usar o local, o ponto, enfim. Entende o fisco que é uma contraprestação e por isso a tributação. Essa tributação vai ficar por conta da franqueadora, já que é um serviço. Já o fundo de propaganda não tem tributação. Quando este vídeo foi gravado, em regra não tinha. Já houve um falar alto aí de que o fisco de São Paulo estava cogitando aí cobrar também tributos com relação à taxa de fundo de propaganda. Mas quando esse vídeo foi gravado não tinha nada certo. Eu mesmo não conheço nenhuma franqueadora que paga. Não há esse tipo de tributação, porque a natureza do fundo de propaganda não é contraprestação de serviço. É praticamente um recurso de dinheiro de terceiro. Por quê? Porque a franqueadora ela vai pegar o dinheiro que todo mundo trouxe e vai fazer uma propaganda. Vai pagar para fazer uma propaganda. Em nome de quê? De você? Não, em nome do sistema de franquia. Vai beneficiar você, vai beneficiar seus outros colegas que também têm franquia, vai beneficiar a franqueadora. Então, em regra, não é um serviço. Você está dando parte do seu patrimônio para que ele seja usado em prol de todo o sistema. A princípio, pelo menos até a gravação desse vídeo, não havia tributação em cima disso. Tá ok? Então,
Em regra, são 5 taxas que você vai ter que pagar se você decidir se tornar uma franquia. Em regra, você tem que verificar o seu contrato. Sendo que a quinta, que eu mencionei, a taxa de propaganda, não tem tributação, então é mais suave. Agora, como que você vai saber se o valor que você está pagando para propaganda está realmente sendo utilizado para propaganda? Aí, provavelmente, você vai ter que ver lá no contrato se existe uma forma de monitoramento, se foi criado um grupo somente entre a franqueadora e os gerentes, os proprietários das franquias sobre esse assunto, se existe uma associação de franqueados, que é objeto de um outro vídeo que eu pretendo fazer ainda. Com uma associação ficaria mais fácil de você verificar, consultar, até para dar ideia de que tipo de marketing ser feito. Eu espero que eu tenha ajudado quem tinha dúvida de o que deve ser pago, o que não deve ser pago se decidir atuar com franquia. E eu continuo à sua disposição para tirar dúvidas que porventura você venha ter, tanto em franquia quanto em direito empresarial no geral.